Conheça o caso de Jennifer Schwartz, a garota de 8 anos que sobreviveu e solucionou o seu próprio crime. Jennifer nasceu em uma pequena cidade do Texas, Estados Unidos. Ela teve uma infância bem tranquila, era uma criança muito esperta, curiosa, e ela morava apenas com a mãe dela. Jennifer era uma criança normal, até os 8 anos. Ela ia super bem na escola, era uma criança alegre, divertida, super curiosa, A mãe dela até comentava que ela sempre começava um assunto e queria até o fim das histórias. E como morava apenas as duas, não tinha ali a figura do pai presente, e como muitas outras crianças, a Jennifer tinha muito medo de escuro. Então, como morava apenas elas, ela sempre dormia com a mãe. Então ela dormia ali no quarto da mãe junto com ela todas as noites. Nessa noite, fatídica, a Jennifer estava dormindo já, a mãe dela também, só que a Jennifer se mexia muito na cama. Então ela começou a chutar a mãe dela, o que acordou ela ali na madrugada, e como ela tinha que acordar cedo no outro dia, ela pediu para Jennifer apenas naquela noite ir dormir no seu próprio quarto. A Jennifer até chegou a responder para ela que, como ela amava muito a mãe, naquela noite ela ia fazer esse esforço, ali de combater esse medo dela de dormir sozinha por conta do escuro, para que a mãe tivesse uma noite mais tranquila. Então a Jennifer saiu do quarto da mãe dela, foi pro quarto dela, acendeu ali uma luminária bem grande, para que ficasse bem claro o quarto dela, e começou a ler alguns livros para que ela pudesse realmente adormecer durante essa leitura. Nessa noite, após a Jennifer adormecer, um homem invadiu a sua casa e a sequestrou no meio da noite. A Jennifer conta que ela lembra que acordou ali no meio da madrugada sem saber onde estava, e ela já estava no colo desse homem. Ela começou a fazer diversas perguntas e questionou quem era ele. Ele respondeu que ele era um policial disfarçado. Naquele momento, ela mesma desconfiando um pouco da história dele, ela tentou se manter calma e olhar tudo que tinha em volta para entender pelo menos para onde ela estava sendo levada. Por conta dessas diversas perguntas, questionamentos, até mesmo começar a ver a Jennifer bem assustada com a situação, ele optou por levá-la para a porta da escola dela. Então eles ficaram ali durante a madrugada, estacionados na porta que a Jennifer frequentava. E durante aquele momento, ele falou para ela que ela deveria ficar observando a lua, que a mãe dela estaria indo ao encontro dela. Conforme foi passando o tempo, ela continuou ali observando a lua, como ele tinha explicado para ela, mas o sol começou a nascer e ele disse que a mãe dela não ia buscar mais ela. Naquele momento, ele volta a dirigir o seu carro e leva a Jennifer para um lugar bem isolado. Era uma mata, um campo, e naquele momento ele fala para ela que ele tem uma arma no banco de trás. Quando ela se vira para realmente confirmar se essa arma existe, ele coloca uma faca no seu pescoço e pergunta para ela se ela tá com medo dele. Após essa ameaça, ele retira ela do carro e arrasta ela para dentro da mata. Quando chega a um determinado ponto, ele acaba molestando a Jennifer e também cortando a sua garganta. Ela conta que naquele momento a única coisa que ela pensou em fazer era desmaiar, fingir que ela havia morrido. Então ela tentou fazer o mínimo de barulho possível para ele acreditar que ela já havia falecido. E isso realmente deu certo. Então esse homem foi embora e deixou ela lá para morrer. Mas a Jennifer estava em cima de um formigueiro. Todo momento as formigas começaram a mordê-la. E nesses momentos que ela sentia essas mordidas, era o momento que ela acabava acordando. Então ela estava ali, uma criança de 8 anos, angustiada, perdida, com medo, no escuro, e começou a ir e voltar na sua consciência. Então ela estava desmaiada, ela acordava, percebia que ela ainda estava viva, desmaiava de novo. Durante todo esse tempo, que ela ficou ali deitada na floresta, ela tentou gritar, mas ela não sabia que o corte que ela tinha sofrido no pescoço tinha cortado as suas cordas vocais. Então ela não tinha como gritar de forma alguma. Após 14 horas que ela havia sido deixada realmente para morrer, algumas crianças estavam brincando por perto e acabaram tropeçando nos pés da Jennifer. Inicialmente eles até acharam que era um amigo deles, porque eles estavam brincando de esconde-esconde, mas quando eles olharam mais de perto, viram que realmente era uma menina que estava ali precisando de ajuda. Eles saíram correndo, chamaram os pais dele e os pais chamaram a polícia. No momento que a polícia chega para resgatar a Jennifer, ela estava seminua, com o pescoço cortado e com muito sangue, e realmente perdendo toda a consciência. A única coisa que ela lembra daquele momento que a polícia chega é que um homem, neste caso, estava fardado, ajoelhou perto dela e disse: "Aguente firme, tudo vai ficar bem".
Depois desse momento, a Jennifer novamente desmaia e é colocada num helicóptero a caminho do hospital. Quando a Jennifer chega no hospital, os médicos olham a situação dela e acreditam que ela nem vai sobreviver, né, por conta do ferimento, do tempo que ela pode ter ficado ali, né, realmente sem um atendimento e a quantidade de sangue que ela havia perdido. Os ferimentos eram tão graves que quando a mãe dela chega até o hospital, inicialmente os médicos não deixam ela ver a filha. Primeiro levam ela lá para a UTI, para depois deixar a mãe ter esse contato diretamente com a filha. Durante esse tempo, né, de tratamento, a Jennifer não conseguia falar, porque realmente o corte em seu pescoço foi muito sério, rompeu as suas cordas vocais, e os médicos inclusive acreditavam naquele momento que ela nunca ia voltar a falar. 4 dias após esse incidente, um policial é chamado para fazer um retrato falado com a Jennifer, mas tinha uma questão. Após ela acordar, os policiais e os enfermeiros já esperavam uma reação, né, delicada dela por ser uma criança e por tudo que ela havia sofrido, mas eles ficaram extremamente surpresos o quanto ela estava extremamente abalada. Ela não queria que nenhum enfermeiro chegasse perto dela e nenhum policial, porque a única coisa que ela sabia naquele momento é que a pessoa que havia sequestrado ela era um policial disfarçado. Então ela não tinha como saber se um deles era aquele homem. Então ela estava com muito medo e ela não queria que nenhum homem chegasse perto dela. Como ela também não conseguia falar, o retrato falado e o interrogatório que a polícia fez com ela, né, para obter as informações do que havia acontecido, né, ali no ataque, o que ela lembrava, foi tudo feito por bilhetes. Então a mãe dela e uma enfermeira, né, que deixavam ela mais confortáveis, entraram no quarto e iam fazendo as perguntas que os policiais haviam pedido e ela ia fazendo ali tudo por bilhete. Ela deu muitos detalhes de tudo que ela havia visto, tanto no carro, né, que ela viu que ele havia bebido, que ele havia fumado, inclusive ela lembrava até da marca do cigarro, né? Então ela foi passando todos esses detalhes para os policiais e lembrava que ele também tinha uma cicatriz em seu rosto. Mesmo ela sendo ainda uma criança, ela teve toda a inteligência de observar tudo. E naquele momento ela já sentiu que para resolver o caso dela, ela ia precisar falar. Mesmo muito frustrada com a questão que ela não poderia usar a voz dela, ela utilizou os bilhetes. Então, ela deu ricos detalhes que ajudou na sua investigação. Inclusive, uma das informações que a Jennifer lembrou era o nome desse homem, que era Dennis. Após esse retrato falado, a polícia divulgou para toda a mídia. Naquele momento era o ano de 1990, né? Então nós não tínhamos o WhatsApp, não tinha ainda toda essa comoção na internet. Então a forma da polícia divulgar esse retrato era espalhando cartazes e também no noticiário. Mas infelizmente, mesmo com um retrato falado muito detalhado, eles não receberam nenhuma pista em relação àquele homem. Então foram passando, né, o tempo, a investigação foi acontecendo, os policiais pareciam estar muito engajados em encontrar realmente esse homem, mas as pistas foram esfriando. O tempo foi passando, a Jennifer saiu do hospital, milagrosamente conseguiu recuperar a sua voz, então ela conseguiu se recuperar de tudo que aconteceu com ela, mas os anos foram passando e como as pistas foram esfriando, o caso acabou sendo arquivado. Né, não tinha novas pistas ali para eles seguirem com a investigação. A Jennifer sempre se mostrou, né, mesmo quando ela era criança, que ela era muito forte. Então, quando ela saiu do hospital, né, depois de um período da sua recuperação, ela volta para a escola. Então, ela se forma, ela segue com a vida dela. Ela começa a trabalhar como bibliotecária. Ela acaba encontrando, né, conhecendo um namorado que vem a ser aí futuramente o seu marido. Inicialmente, ela relata que foi muito difícil para ela se aproximar dele, porque ela ainda tinha todo aquele medo, todo aquele receio de homens, mas aos poucos ela conseguiu confiar nele e acabaram se casando e tendo 2 filhos. Após 18 anos, a Jennifer recebe uma ligação do investigador Tim Crumb, que diz que ele havia assumido alguns casos que estavam arquivados para utilizar as novas ferramentas que o FBI estava disponibilizando. E ele validou que no caso da Jennifer, eles tinham amostras do DNA, porque no momento que a polícia chegou para resgatar a Jennifer, eles encontraram algumas roupas, não só dela, como também da pessoa que molestou. Então, esse DNA ficou todos esses anos guardados. E o que ele fez? Ele colocou esse DNA no banco de dados, para ver se batia com algum outro criminoso. Após 1 ano de investigação e realmente indo atrás de todas as informações e principalmente focando nesse DNA, o Jim consegue uma confirmação. O DNA bate com um homem que havia acabado de sair da prisão por um crime muito semelhante com o da Jennifer. E puxando, né, todo o histórico desse homem, ele percebe que ele tinha um histórico de abusar de mulheres
não de crianças, mas de mulheres adultas. Uma delas ele também havia esfaqueado e deixado ali, né, à beira da morte, e ele havia sido preso por conta de ter abusado de uma outra mulher. Então, como ele já estava na cadeia, eles conseguiram todos os seus dados, inclusive a sua carteira de identidade. E a carteira de identidade dele, a foto, né, daquela época, de 19 anos atrás, batia exatamente com o retrato falado que a Jennifer havia desenhado. E também o seu nome era Dennis, como ela já havia dito ali enquanto estava no hospital. Nesse momento, os policiais tinham quase certeza que haviam encontrado esse culpado 19 anos depois do acontecido e chamam ele para um interrogatório. Inicialmente, ele estava bem tranquilo respondendo as perguntas e os policiais questionaram para ele se ele conhecia a Jennifer. E ele responde que sim. Como o caso ele havia sido muito noticiado, né, e estava em todos os lugares, muitas pessoas conheciam ela. E o maior intuito dos policiais era ter uma confissão, para que levassem ele para a justiça e de forma alguma ele fosse absolvido. Naquele momento eles fazem diversas perguntas para ele, só que tem um momento que o Dennis percebe que a Jennifer está viva. Ele fica extremamente surpreso dela estar viva, inclusive ele questiona ela estar viva, porque na cabeça dele, ele havia deixado um cadáver para trás, não uma sobrevivente. Naquele momento, ele acaba desmoronando e ele confessa o seu crime. Yes. Tell me about that. No. Tell, obviously it's special, but I think you would, if you were to see her, I think you would be extremely proud of her. I really do. Oh, thank you. She's alive. Yes, she's alive. She's alive. She's alive. Let me tell you, she is Tanto a Jennifer quanto a sua família e amigos ficaram 19 anos esperando essa confirmação e ficaram extremamente aliviados quando ele foi descoberto e ainda mais que ele havia confessado o que ele havia feito. A data do seu julgamento foi marcada para exatamente 19 anos após o ocorrido, mas antes do julgamento acontecer, ele acaba se enforcando e tirando a sua própria vida em sua cela da prisão, que deixa ali para Jennifer uma sensação de felicidade e tristeza ao mesmo tempo. A felicidade porque o homem que molestou ela e tantas outras mulheres não ia poder machucar mais ninguém, mas uma tristeza porque ele não pagou pelos seus crimes. Inclusive, durante esse tempo, né, que ela sabia que ia ter o julgamento, ela começou a escrever uma carta que ela ia ler ali durante o seu julgamento para expressar todo o sentimento que ele fez ela e sua família passar durante todos esses anos. Após ele ter tirado a sua própria vida, a polícia entrou em sua cela e encontrou uma carta onde ele confessa, né, tudo o que ele havia feito e também pede perdão, né, a Jennifer pelo que fez ela passar. Ele conta também que ele já tentou em outros momentos tirar a sua própria vida, inclusive após o que ele fez com a Jennifer, ele tentou tirar a sua própria vida na casa do pai dele, mas ele não conseguiu. A Jennifer fica com o sentimento de ter sido calada. Então, qual é a atitude que ela toma? Ela pega a carta que ela estava preparando para o julgamento, vai até o cemitério onde ele foi enterrado e ela lê essa carta no seu túmulo, como se estivesse realmente lendo para ele. Em alguns trechos dessa carta, a Jennifer diz que ele escolheu a menina de 8 anos errada para cometer esse crime, porque ela era uma criança muito corajosa e se tornou uma mulher ainda mais corajosa e passou todos os anos da sua vida em busca de encontrá-lo, que em momento algum ela desistiu. A história de Jennifer é uma prova de que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e determinação pode nos levar a superar qualquer desafio. Jennifer se tornou um símbolo de resistência e coragem, mostrando que é possível encontrar a luz nas situações mais difíceis.